A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Rodrigo Figueiredo. Estarei dando início a mais um estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia. Estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E nós estamos chegando na nossa reta final dos nossos estudos sobre o livro do Apocalipse e escatologia. Estamos falando agora sobre o capítulo de número 22, o último capítulo do livro do Apocalipse, e nós estamos aqui falando então sobre a Nova Jerusalém, né? Novos céus e nova terra. No vídeo anterior, nós comentamos sobre o capítulo de número 21, que traz essa revelação dada a João dentro de uma perspectiva mais de exterioridade dessa Nova Jerusalém. E nós comentamos os símbolos ali apresentados e o que os mesmos significavam, né? E agora nós falaremos no capítulo 22, de certa forma, sobre a parte mais interior dessa Nova Jerusalém e comentaremos então os símbolos ali colocados, né? Temos nessa imagem aqui o rio que corre do trono de Deus, as ruas de ouro, enfim. Nós iremos então comentar hoje sobre a Nova Jerusalém, parte 2. Recapitulando um pouco do que falamos na aula da semana passada, no capítulo 21, no verso 1, diz o seguinte: então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Então nós percebemos aqui uma nova criação sendo feita por Deus, novos céus e nova terra. E essa realidade sendo apresentada a nível de futuro, né? Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ocorrer então os eventos escatológicos do final dos tempos e o estabelecimento de uma nova realidade criada por Deus, novos céus e nova terra. E vimos também que essa ideia, essa mensagem, essa promessa de Deus já vem sendo apresentada no texto bíblico desde o Antigo Testamento. E como exemplo, nós citamos a profecia de Isaías no capítulo 65, no verso 17, que diz: pois vejam, criarei novos céus e nova terra. Então nós temos aqui a promessa sendo feita por Deus, e em Apocalipse 21, verso 1, nós temos essa promessa se cumprindo nessa nova criação realizada por Deus. E vimos também que aquele que entrega a sua vida ao senhorio de Cristo, desde já experimenta essa nova criação na sua vida. Porque conforme diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, ele já vivencia essa nova realidade na sua vida hoje. E vivenciará a mesma de forma plena, de forma completa, nessa nova criação com novos céus e nova terra. Então perceba, a perspectiva do já e do ainda não, sendo aqui mais uma vez utilizada na nossa metodologia. Aquele que está em Cristo já vivencia essa realidade de nova criação na sua vida e vivenciará a mesma quando novos céus e nova terra forem estabelecidos. E olha que questão interessante. Assim como lá no 21, versículo 1 de Apocalipse, vai dizer que as coisas antigas já haviam se passado, nós temos aqui também, em 2 Coríntios, a mesma coisa. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Ou seja, aquele que tem a sua vida conduzida por Cristo é uma nova criação, as coisas antigas se passaram, se criaram coisas novas, assim como também ocorrerá no capítulo 21, verso 1 de Apocalipse. Então, o convite que a gente faz é que você viva desde já essa possibilidade de uma nova criação proposta por Deus. Vivenciando hoje, entregando a sua vida a Jesus e vivenciando de forma planificada quando então o Senhor estabelecer novos céus e nova terra. Dessa maneira, a proposta aqui não é uma proposta escapista, né? Uma proposta que escapa dessa realidade e simplesmente projeta tudo para o futuro. Não, mas é uma proposta que vivencia hoje já essas promessas feitas por Deus e vivenciará de forma planificada quando então o Senhor Jesus Cristo retornar. Por isso, nós sempre reforçamos a ideia da primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus e a vivência da humanidade nesse período que é narrada no livro do Apocalipse. Então, o convite é para você vivenciar essa realidade já e ainda não de forma plena, porque a planificação ocorrerá na segunda vinda de Jesus. Em Hebreus, capítulo 12, do verso 22 ao 23, nós falamos mais sobre esse assunto, quando o texto bíblico vai dizer que vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial,
a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Então, perceba mais um texto aqui do Novo Testamento, indicando que aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus já chegaram, hoje já chegaram na Jerusalém celestial, na cidade do Deus vivo. São pessoas salvas, remidas pelo sangue do Cordeiro. A igreja apresenta essa realidade aqui na Terra, sinaliza para essa realidade. Então, aquele que entrega a sua vida a Jesus já chegou, conforme Hebreus 12, 22 a 23, a Jerusalém celestial. E chegará de forma planificada quando então vivenciarmos novos céus e nova terra. O já e o ainda não, mais uma vez aqui sendo estabelecido. Bom, então, após apresentar essa recapitulação do capítulo de número 21, agora nós vamos no capítulo 22 falar sobre a Nova Jerusalém, a parte 2. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Verso 1 e 2, a parte A. E olha que questão interessante, que lá no capítulo 21, no versículo 6, esse tema, né, da água, da vida, já é apresentado também, né? Quando o Senhor Jesus dirá: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E como nós vimos, ao analisarmos o capítulo de número 21, essa temática ela aparece em outros textos da Bíblia. E eu gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre o livro de Gênesis, né? Porque Gênesis é o que trata da criação feita por Deus. Então, se agora a gente está no capítulo 22, assim como no 21, pensando numa nova criação, ora, se é uma nova criação, nós possuímos um paralelo com a antiga criação. Então, o texto de Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, tem um diálogo com o último livro que se encontra no nosso cânon, né? Tem um diálogo aqui estabelecido. E olha só o que diz em Gênesis 2, verso 10. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim. Depois se dividia em 4. Então, olha só, o tema do rio, né, irrigando o jardim, irrigando o Éden, como também um rio que surge, né, na Nova Jerusalém, e que sai do trono de Deus. Então, o tema do rio aqui possuindo seu paralelo com a criação de Gênesis. E mais ainda, nós temos essa dinâmica da água, da fonte, da vida, também sendo tratado nos evangelhos em vários textos. Eu vou destacar aqui João 4, de 13 a 14, que diz: Jesus respondeu: quem beber desta água, falando com a mulher, né, que estava tirando água de um poço concreto, né, uma água para matar a sua sede humana. Então, Jesus diz: quem beber desta água, desse poço, terá sede outra vez. Né? A gente bebe água e depois tem sede novamente. Né? Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou seja, Jesus está agora apresentando uma dimensão de espiritualidade. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, olha só, água, a fonte, a vida. Então, perceba esses elementos sendo apresentados aqui e mostrando nesse paralelo entre as palavras de Jesus nos evangelhos, assim como na palavra de Jesus lá no livro do Apocalipse. E olha que questão interessante. Jesus disse que aquele que beber da água que ele daria lá no primeiro século, experimentaria então essa possibilidade de vida eterna lá no primeiro século. Ou seja, mais uma vez, a ideia do já e do ainda não. Aquele que entrega a sua vida a Jesus já bebe dessa água da vida. Né? Já tem a possibilidade de experimentar a vida eterna desde já, desde aqui, começando aqui e se planificando na eternidade. Então, a gente percebe aqui essa perspectiva de que aqueles que entregam sua vida a Jesus já bebem dessa água da vida. E que na Nova Jerusalém, esse rio da água da vida também estará lá presente. Então, nós temos lá a planificação daquilo que nós já podemos vivenciar aqui ao entregarmos as nossas vidas a Jesus nessa nova criação que está sendo estabelecida por Deus. E em João 7,
de 37 a 38, também diz que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Ou seja, trazendo a possibilidade da pessoa que crê em Jesus saciar a sua sede espiritual, ter a vida eterna e se tornar uma fonte para saciar a vida de outras pessoas que estejam sedentas. Olha que coisa maravilhosa que o texto está nos apresentando. Isso por quê? Porque a partir desse momento, você se torna templo do Espírito Santo, você se torna corpo de Cristo, e você passa, então, a ter essa possibilidade de ter essa fonte maravilhosa da salvação que Jesus nos possibilita. Então, você se torna uma fonte para abençoar e saciar a sede de outras pessoas, desde já, e planificado na Nova Jerusalém Celestial, como está sendo aqui dito em Apocalipse. Então, é essa a questão que está sendo trabalhada aqui, mais uma vez, o já e o ainda não. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então, essa imagem da árvore da vida, ela vai ter também a sua referência com Gênesis, né? Lá em Gênesis 2, verso 9, vai dizer que e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a primeira vez que essa árvore da vida ela aparece é lá no livro de Gênesis, né? Trazendo então na criação feita por Deus a presença da árvore da vida. E agora, na nova criação, no novos céus e nova terra, mais uma vez a árvore da vida ela é apresentada, ela é retomada no texto de Apocalipse. O texto continua dizendo que já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. E aqui, novamente, eu gostaria de trazer o texto de Gênesis, né? Então, em Gênesis tem o rio, em Gênesis tem a árvore da vida. E olha só essa questão em relação à maldição, né? Gênesis 3 vai tratar sobre o pecado da humanidade e as consequências do pecado da humanidade. Ou seja, aquilo que de negativo passou a afetar o mundo, a natureza, as relações humanas, em decorrência do pecado da humanidade. Ou seja, de certa forma, a maldição que acaba nos atingindo de alguma maneira enquanto seres humanos, né? Então, vai dizer lá em Gênesis 3, 14 a 19 o seguinte: então, o Senhor, Deus declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e que entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher. E aqui a gente já comentou essa questão, a tensão, né, entre o dragão, lá no capítulo 12, o dragão que é a antiga serpente, e a inimizade, né, entre o dragão e a mulher. Então, nós falamos, quando trabalhamos o capítulo de número 12, que essa inimizade começa desde Gênesis. Desde Gênesis, essa inimizade ela está ocorrendo, né? Então, dando continuidade, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então, nós trabalhamos essa questão, aquela figura da mulher, né, no livro do Apocalipse, capítulo 12, que estava para dar à luz também, e que, tratando ali do nascimento de Jesus, né, aquele que derrotaria o dragão, que é a antiga serpente. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore na qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Então, olha só que o tema da maldição, né? Ou seja, dessas consequências negativas que afetaram os seres humanos, os animais, assim como a natureza como um todo, né? A criação foi afetada por conta do pecado da humanidade. Então, a gente vê lá em Apocalipse 22, verso 3, que na nova criação feita por Deus, já não haverá maldição nenhuma. Então, diferente da nossa realidade aqui, conforme narrado em Gênesis, capítulo de número 3.
Verso 4, eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. E aqui, mais uma vez, a gente volta para aquela temática que a gente ouve bastante falarem sobre a marca da besta, né? As pessoas terem a marca da besta ou o número da besta na sua testa, né? O número do nome da besta marcado na testa, mas a gente ouve pouco falarem sobre o selo do Deus vivo, né? Onde as pessoas que entregam as suas vidas a Jesus têm o nome do Cordeiro gravado também na sua testa, né? Então, isso às vezes não é tão comentado assim. E nós percebemos que isso ocorre no livro do Apocalipse. Quando em Apocalipse 14:1 diz assim: então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. E nós comentamos sobre esse texto, né, indicando que demonstra aqui um pertencimento, uma vida consagrada, uma vida conduzida pela perspectiva do Cordeiro, onde o Cordeiro reina, ele é senhor da vida dessa pessoa. Contraponto, a marca da besta é uma vida conduzida, que pertence, né, orientada pela perspectiva da besta que está a serviço do dragão. Então, João apresenta somente essas duas possibilidades. Ou você possui a marca da besta e tem a sua vida conduzida pela besta que está a serviço do dragão, ou você possui o selo do Deus vivo e possui a sua vida, a sua mente conduzida, regida pelo Cordeiro. Então, são essas duas possibilidades. A gente, às vezes, valoriza tanto a marca da besta e, às vezes, a gente não dá tanta atenção para aquilo que é superior à marca da besta, que é o selo do Deus vivo. De termos o nome de Cristo e de seu Pai escrito em nossas testas. De forma simbólica, é claro. Ninguém tem escrito, né? Vai fazer uma tatuagem com o nome de Jesus na testa, né? A gente entende que aqui a testa é a parte da cabeça, que inclui em reflexão, em pensamento. Então, uma mente dominada por Cristo, ou seja, uma mente em que o Senhor Jesus Cristo reina, é soberano nessa vida. Assim como a marca da besta também não é uma marca literal, né? Já falaram que era o chip do cartão de crédito, já falaram que era o código de barras, já falaram que é chip que vai colocar na mão. Não, mas a gente entende que se o selo do Deus vivo é simbólico, a marca da besta também é simbólica. Assim como o livro do Apocalipse é um texto simbólico, nós já definimos isso no início de nossas aulas. É uma vida dominada ou pela besta que está a serviço do dragão, ou pelo Cordeiro. Então, nós percebemos aqui que em Apocalipse 22:4, as pessoas que entram na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, elas possuem o nome do Cordeiro e do Pai escrito em suas testas. Verso 5, não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Então, mais uma vez, o tema do reinado, né, do reino de Cristo, né? E daqueles que estão junto com o Cordeiro, que reinam com o Cordeiro. Então, perceba, está apresenta esse reinado de forma planificada no futuro. Mas nós já vimos no Apocalipse, assim como nos Evangelhos, nas cartas, que o reino de Deus já está entre nós. Né? O reino de Deus já está entre nós e vimos que o reino de Deus não é um reino desse mundo, não é um reino político, não é um reino humano. Né? Como o próprio Senhor Jesus disse. Né? Em Apocalipse 1, versos 6 e 9, vai dizer que nos constituiu o reino. Jesus, com o seu sangue, nos constituiu. Nós já somos reino e sacerdote para servir a Deus, seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Nós já somos reino. Né? Já e ainda não. Seremos de forma planificada quando forem estabelecidos novos céus e nova terra. Né? Mas nós já somos reino hoje. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino. João já se entendia como um irmão dos demais, das igrejas para as quais ele está escrevendo, pertencentes ao reino, desde o primeiro século. Né? João é companheiro dos irmãos no reino. O reino já estava presente para João. Não era simplesmente algo que ocorreria somente no futuro, mas é algo que já havia iniciado e teria a sua planificação no futuro. Por isso que, olha só, o Apocalipse traz as duas realidades. O reino já presente e o reino de forma plena com a nova Jerusalém. E reinando com Cristo, aqueles que entregam as suas vidas ao senhorio de Jesus. Verso 6 a 9 diz, o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor,
o Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, a gente percebe aqui um paralelo com vários elementos que já foram sendo apresentados no livro. Lá no capítulo de número 1, nós temos então o anjo, né, trazendo a revelação de Jesus Cristo para João. Nós temos também Jesus dizendo que em breve essas coisas iriam acontecer. Então, agora, a partir desse verso, nós vamos ter esse paralelo com outros elementos do texto para concluir a obra de João. Estamos chegando na conclusão, então alguns elementos vão sendo retomados aqui para trazer, então, essa conclusão do livro do Apocalipse. Eis que vem em breve, mais uma vez, já foi dito lá no início do livro do Apocalipse. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvidos e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-los. Também já havia aparecido. E o anjo diz, né, para não fazer isso, que ele não é digno de adoração. Só o Cordeiro é digno de adoração. Mas ele, o anjo, me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore somente a Deus. E aqui, novamente, a gente traz uma crítica à adoração que era pretendida pelo imperador. A adoração é somente a Deus. O imperador, no primeiro século, solicitava para si o culto imperial. E João, então, diz que o único que está sentado no trono é Deus. E somente a ele deve ser destinada a adoração. Nem a anjos. Nem a anjos devem adorar a ninguém, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente a Deus nós devemos adorar. Verso 10. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Então, quando a gente fala em selar as profecias, né, selar as palavras, selar o livro, com certeza você que conhece de Bíblia, né, traz à memória, assim como os primeiros ouvintes, leitores do Apocalipse, traziam à memória também, com certeza você traz à memória uma passagem bíblica, né, que é do livro de Daniel. No final do livro de Daniel também, no capítulo número 12, nós temos a seguinte fala, mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro, até o tempo do fim. Então, olha que questão interessante. Lá em Daniel, é orientado para que ele cele, ele feche o livro, porque a mensagem é para o tempo do fim. João está narrando o tempo do fim. O tempo está próximo. Isso por quê? Porque, como nós já falamos, os eventos escatológicos do final dos tempos, os últimos dias já começaram. E começaram quando, pastor Rodrigo? Ontem, antes de ontem? Começaram com a pandemia? Não. Começaram no primeiro século. Vamos lembrar que no dia de Pentecostes, Pedro, ele diante daquela multidão que via aquelas coisas maravilhosas relacionadas ao derramamento do Espírito Santo, Pedro diz, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Então, o derramamento do Espírito Santo ocorreu nos últimos dias, conforme Pedro diz, lá no primeiro século. Então, desde o primeiro século até hoje, nós vivemos os últimos dias. O tempo está próximo. Logo, se lá em Daniel ainda Cristo não havia se manifestado, porque estamos antes de Cristo, então o tempo do fim ainda não havia iniciado, desculpa. Agora, nós já vivemos com João o tempo do fim, os últimos dias. Nós já vivemos os últimos dias, porque Cristo veio e ele deu início aos eventos escatológicos. Ele pegou o livro selado e começou a abrir os selos, dando início aos eventos escatológicos. Vivemos os últimos dias, desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, quando então novos céus e nova terra serão estabelecidos. Apocalipse 21, Apocalipse 22. Verso 11 a 15, continue o injusto a praticar injustiça. Continue o mundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, mais uma vez aqui o texto levando para o desfecho, apresentando elementos que já foram trabalhados durante o livro, levando a uma conclusão e trazendo aqui novamente uma lista, né? Ficarão de fora os cães, feiticeiros, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, idólatras, demonstrando que nessa nova realidade é uma realidade purificada, onde
essas questões relacionadas ao pecado não tem lugar, não tem vez, não entra. E mais uma vez aqui, a lista, ela não tem intenção de esgotar o assunto. Ela se soma a outras listas que também já foram apresentadas. Ela quer nos apresentar um cenário, um quadro, nos apresentar que o pecado não entrará na Nova Jerusalém. Eu repito isso porque se você pega literalmente, não entrarão cães, feiticeiros, imoralidade sexual, assassinos, idólatras e quem pratica mentira, aí o cara pode chegar e falar, bom, mas eu no caso aqui, eu sou um corrupto. Eu sou um corrupto e aqui na lista de Apocalipse 22, de 11 a 15, nessa lista não fala nada de corrupção. Então, logo, eu posso ser um corrupto sem problema nenhum, porque eu não estou contrariando a Bíblia. Não estou contrariando a lista de Apocalipse 22, de 11 a 15, daqueles que não herdarão o reino do céu. É essa a proposta? Você aceitaria esse tipo de interpretação? Claro que não, né? Porque você entende que a lista não tem a intenção de esgotar, né? Mas de apresentar um cenário, indicando que o pecado não entrará nessa nova criação. O pecado faz parte dessa criação em que estamos inseridos, mas não fará parte da nova criação. É essa a ideia da lista, tá? 16 a 21, os últimos versos. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Então, voltando, né, aquilo que já foi apresentado durante o livro, sendo retomado e levando a uma conclusão. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Ou seja, a igreja não tem medo do final dos tempos. Ela vive já o final dos tempos. Proclamando, anunciando, testemunhando, trazendo esperança, trazendo salvação. E ela não tem medo. Muito pelo contrário, ela diz, vem, Senhor, vem, porque eu já vivo essa realidade e eu quero vivenciá-la de forma planificada. É essa a visão. Não é uma visão amedrontadora, mas é uma visão esperançosa. É uma visão de alguém que já vivencia essa realidade e que quer vivê-la de forma plena na sua vida. Então a igreja diz, vem. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então João diz, então vem, Senhor. Então vem. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E assim a gente encerra o nosso último capítulo do livro do Apocalipse. A gente encerra o nosso estudo bíblico de hoje, falando sobre a Nova Jerusalém, parte 2. E na semana que vem, nós traremos uma conclusão sobre o nosso estudo bíblico no livro do Apocalipse. Então, se você perdeu alguma aula, vá no nosso canal do YouTube, está organizado lá numa playlist Apocalipse, Escatologia, todas as aulas que nós demos até aqui. Foram alguns meses, né, falando sobre o livro do Apocalipse, bastante conteúdo aqui apresentado. Vai lá, coloque em dia o seu estudo no livro do Apocalipse e semana que vem participe conosco da nossa conclusão do estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia, estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E assim, então, a gente está encerrando a nossa aula de hoje e reforçando a ideia do livro enquanto um livro de esperança. Olha só, novos céus e nova terra preparado para cada um de nós e cada um de nós podendo viver essa realidade desde já fazendo parte dessa realidade tão maravilhosa e vivenciando a mesma de forma plena na segunda vinda de Jesus, sem medo, sem pânico, mas clamando a Deus. Vem, Senhor Jesus, vem, porque eu quero viver essa realidade na minha vida. Então, o livro do Apocalipse não é um livro para colocar medo. Como eu já disse aqui, tem gente às vezes que conversa comigo e diz, pastor, eu não gosto nem de ler o livro do Apocalipse, porque quando eu leio, eu tenho pesadelo, eu tenho medo. Não é essa a ideia do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro de esperança, é um livro de salvação, que mostra a cada um de nós que, independente das circunstâncias, Deus cuida da nossa vida. Mesmo atravessando esse período de pandemia que estamos atravessando, o Senhor Jesus continua soberano e reinando em nossas vidas. E Ele tem preparado algo maravilhoso para cada um de nós. E quem sabe você, nesse momento, esteja passando por um período de luto, porque perdeu algum ente querido, por conta dessa doença tão terrível, né? O coronavírus.
e de repente você está triste, com certeza, e deve estar assim. Com certeza você está enlutado e deve estar assim, e deve vivenciar o luto. Com certeza você pode estar chorando diante dessa realidade. Lembre-se da palavra de esperança, de fé e de salvação que o Senhor Jesus nos traz, porque ele diz em Apocalipse que ele tem preparado para cada um de nós novos céus e nova terra. E lá já não haverá mais choro, já não haverá mais luto, já não haverá mais dor. Só haverá a alegria da presença gloriosa de nosso Deus. E isso não é algo que está só para o futuro, não é um escapismo da realidade para o futuro, mas é um vivenciar disso hoje. Hoje você já pode vivenciar isso e superar essas dificuldades que você está passando, superar essa dor que você está vivendo, superar essa tristeza que pode estar acometendo o seu coração. Você pode superar isso desde hoje com essa presença gloriosa de Deus nas suas vidas, bebendo da água da vida e se tornando uma fonte a jorrar para abençoar outras pessoas durante esse período. Que você possa, então, vivenciar essa palavra de esperança, fé e salvação na sua vida. Tenham todos um bom domingo e que Deus a todos abençoe.